o cão de caça da família Baskerville, Vickers van Baskerville. Esse cão de caça, que dedicou toda a sua vida a seu pai e sua família, foi falsamente acusado de conspirar com demônios. E o destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto ele esperava sua morte, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria como um cão raivoso caçando lebres. Bom, seu desejo se realizou, porque tá aqui o nosso prota, recém-nascido num berçário aqui, e olhando ali, perguntando que lugar é aquele. Ele percebe que seu corpo tá muito pesado e um barulho muito grande ali. E quando ele olha para um lado ali, cara, ele percebe que ele tá ali no berçário, né? Mas na verdade ele acha que é o inferno. Bom, galera, e esse castelo aqui é a mansão Baskerville. E esse senhor aqui, galera, é o patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville. Ele tá olhando as crianças ali e chama aquelas crianças de vermes insignificantes. E olhando ali, percebe, né, que nenhuma dessas crianças parece útil para ele. E ele fala que dessa vez ele só teve lixo. O rapaz, todas aquelas crianças ali é filho dele, cara. Só que aí, de repente, ele dá uma olhadinha pro lado ali, chama a atenção no berço. Ele dá aquela regalhada de zólio. E é o nosso protinho ali, né, cara? Ele olha ali, um desses vermes é menos barulhento que os demais, não é? E ele pede pro pessoal ali levar aquela criança, que no caso é o nosso prota, para o berço de espadas. E o pessoal ali concorda, fala que vai levar. E o nosso prota olha pro Hugo ali, cara, parece que não tá gostando muito não, cara. Que ele pensaria, o principal culpado pela minha incriminação e execução, Hugo Le Baskerville. Rapaz, parece que esse velhote aqui que mandou nosso prota de arrasta pra cima. E o nosso prota percebe que o Hugo está bem mais jovem, né? E agora ele tem certeza que ele, Vickers van Baskerville, voltou ao passado quando ele era só uma criança. E essa, galera, era a vida que o nosso prota tinha antes de se tornar um cão de caça. E por ele ter nascido como um filho ilegítimo da família, ele não recebia a melhor das criações. Os cães de caças precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações, assassinato, espionagem, emboscadas e etc. E o nosso prota teve que lidar com todos os tipos de atos ruins, tudo para que os Baskerville pudessem ser a melhor dentre as 7 grandes famílias. E o motivo da lealdade do nosso prota era bem simples. Ele só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família Baskerville. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos. A longa luta contra os demônios acabou com a vitória da humanidade. E a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou toda a sua vida pela família foi o abate. E o motivo pelo qual nosso prota foi executado foi porque ele sabia demais. E o nosso prota em formato de bebê, meu irmão, fecha a mão ali e pensa, né? Porque ele não quer viver uma vida como aquela. O que ele quer agora é vingança. Mas ele não pode fazer isso com preso no corpo de um recém-nascido, né? E ele fica girando ali de um lado para o outro. Mas o nosso prota para de rolar ali e ele fica pensando. Bom, ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade de ficar mais forte. E agora, o que eu mais preciso é ficar mais forte. Rapaziada, e o que parece aqui, esse aqui é o berço das espadas. Meu irmão, que negócio doido, hein, cara? Várias espadas enfingadas aqui na terra aqui. Isso aqui parece berço? Bom, esse berço das espadas é uma das aprovações às quais os filhos dos Baskerville precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas e têm sua coragem testada enquanto vão na direção do rio Styx. E o rio Styx é o lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço. Contudo, o número de crianças que podem se beneficiar desse efeito é limitado. Bom, e com isso nosso prota ficaria pensando, né? Na tentativa de chegar ao rio Styx primeiro, na minha vida anterior, era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas.
mas eu acabei sendo ultrapassado pelos meus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente. E nisso aí tá uma galerinha ali e o tal do Hugo Le Baskerville também estaria assistindo o nosso prota. E o que parece aqui, galera, nosso prota caiu de cabeça no rio ali mesmo, vai mergulhar fundo. E o pessoal tá bem impressionado. E o nosso prota pensa que essa benção do rio será só dele. E ele, galera, tá de fato mergulhando, bro, tá afundando mesmo, cara. E, cara, o corpo do nosso prota aqui tá meio estranho, né? Parece que tá sendo rasgado, né, cara? E ele tá pensando ali, né? O rio está me mudando por completo. Tenho certeza que ter um início de vida diferente fará uma grande mudança em meu futuro. Preciso aguentar tanto que eu puder. Por mais doloroso que seja, eu preciso aguentar. É, cara, nosso prota já tá até perdendo fôlego ali. Nesse momento, um dos funcionários ali fala que eles precisam tirar o nosso prota dali, até porque se ficar muito tempo ali, vai ficar ali pra sempre, né? E o cara fala que eles têm que pegar ele ali e secar, né, cara? Só que o Hugo começa a dar uma risadinha meio sarcástica aqui, na sarcástica não, meio satânica aqui, e pergunta, pelo que parece aqui é o mordomo, o nome desse mordomo aqui é Barry Moore. Pergunta a ele quanto tempo faz que o nosso prota tá lá embaixo, e o mordomo responde que faz 7 minutos. E o Hugo fica bastante surpreso, né? 7 minutos? É, rapaz, esse moleque pode morrer mesmo ali, né? O Hugo se aproxima do rio ali e pede pro moleque sair, né? Pô, o moleque é uma criança, né, cara? Como é que o moleque vai sair ali? É recém-nascido, né? Nem criança. E o nosso prota ouve a voz do Hugo, né, cara? Mas ele pensa, né? Esse babaca acha que é tão fácil assim voltar lá pra cima. Mas ele quer se esforçar ao máximo ali pra ele absorver o máximo que ele puder. Ele tá chupando a água ali, meu irmão. E chupou tanto... Pegou mal. E engoliu tanta água, que dessa vez aqui o bichinho ficou inconsciente, que parece, né? E ele afundando ali na cabeça dele estaria, ó. Preciso me acalmar, fica calmo, calma, resiste. É igual quando a gente tá no mar, vem aquela onda, aquele mar de ressaca, e a gente leva pancada na cabeça, né, cara? E a nossa cabeça tá ali, ó. Se acalma, que se desesperar, meu irmão, aí já era, o fôlego vai embora. Mas nesse momento alguém pega as perninhas ali do nosso prota. E é o Hugo Baskerville, dando uma risada, olhando pro nosso prota e fala: olha só pra ele. Não satisfeito em só mergulhar no rio Styx, você também bebeu a água dele? Em tão pouco tempo, seus dentes até cresceram, hein? O Hugo se vira pro mordomo e pergunta qual o nome da criança. E o mordomo fala que o nome dele é Vic Van Baskerville. O Hugo dá uma olhadinha ali. Então você é o Vic, hein? Parece que um filho ganancioso nasceu em nossa família. E enquanto o nosso protinha tá ali de cabeça para baixo, ele tá pensando, né? Pode me amar o quanto quiser, Hugo. Por enquanto, eu preciso afiar as minhas presas, para que algum dia eu possa morder e rasgar o seu pescoço e sumir com os Baskerville da história. Eu, Vic Van Baskerville, farei isso com minhas próprias mãos. Bom, rapaziada, aqui é contado um pouco da história do passado do nosso prota, o filho ilegítimo de Hugo Le Baskerville. Aos 8 anos, ele era um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos, ele era o principal em missões de assassinatos e reconhecimento e subjugação. Aos 29 anos, ele foi restringido pelos talentos da família direta e percebeu suas limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu e os demônios começaram a invadir. Aos 35 anos, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição e já havia matado muitos demônios. Aos 39 anos, a Grande Guerra entre os mundos acabou com a vitória dos humanos. E aos 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como cão de caça. E a sua recompensa foi um corte rápido Tramontina. O nosso prota parece que já acordou e já tá aqui dentro do berço, né, cara? Que ele olha pro teto ali do nada ali e ele percebe, né? Se ele tá dentro do berço, significa que ele conseguiu passar pelo rio Styx. Ele dá uma viradinha pro lado ali
E, cara, eu acho que tem uma outra criança ali na hora, ou era ele, né, cara, que se virou pro lado, né? E ele fica pensando, ele fica feliz, né, cara, porque ele conseguiu fazer o que ele não tinha conseguido fazer no passado, mas nesse momento, alguém chega ali com uma caixa ali nas mãos, cara. E a mulher pergunta, né, parece uma mulher, né, cara, pergunta por que colocar isso no berço do jovem mestre Vic. Nosso brota dá uma olhada ali, senhora, e ele fica pensando, né, ninguém me daria algo por eu ser um filho ilegítimo. E deixar a caixa no berço dele, cara. E essa caixa se abre ali, meu irmão, com várias fumacinhas ali, cara. E, brother, é uma serpente saindo da caixa, mano. E o nome dessa serpente é Mamba Sangrenta. E não é só uma não, cara. São duas. Nossa, pode estar surpreso, né, cara? Cara, não acredito que colocaram duas serpentes raras só pra me assassinar. E ele pensa, né? Não há muitas mulheres entre os Baskerville que seriam chamadas de senhora. Isso claramente está sendo feito para reduzir o número de competidores na linhagem. E as serpentes vão para cima dele, cara. E ele tá ali pensando. Mas estão realmente tentando assassinar uma criança no berço? Ele pega as serpentes ali, aperta as bichinhas que dá até pena. E com esse sorrisinho dele aqui, maligno, ele pensa, né? Como inspirado dos Baskerville, hein? Eu vou ter que destruí-los com as minhas próprias mãos. E já começou destruindo aqui as serpentes, né? Que olha um manchão aqui de sangue aqui no bercinho do nosso prota. Já no dia seguinte, a gente vê aqui, parece ser os funcionários, né? Em choque. E eles ficaram em choque porque viram um bebê dormindo tranquilamente, de boa, com um monte de serpente ali rasgado em pedacinhos. E galera, as coisas não ficaram muito boas para as babás não, galera. Se liga só. Todas as babás que trabalharam naquele dia foram torturadas e executadas. E o motivo pelo qual as serpentes mortas estavam no berço não foi descoberto. Mas galera, apenas uma única pessoa sabia exatamente o que estava acontecendo, cara. E certamente é o nosso prota, né? Que sabe quem mandou colocar aquela serpente ali, né? E assim, já se passaram 8 anos. Olha o time skip maravilhoso aí, galera. E o nosso prota tá ali, sentado no chão e parece que tá estudando aqui. Um cara tá explicando tudo aqui pra eles aqui, né? E esse aqui é um professor que vai ensinar eles a como manusear uma espada. E ele então começa a dar algumas explicações aqui, né? E é claro que eu vou explicar pra vocês aqui também, né? Se liga só. O estado que não é possível imbuir mana na espada, aqueles que chegam a isso são chamados de iniciante da espada. O estado em que consegue imbuir mana, mesmo que fracamente, aqueles que conseguem isso são chamados de especialistas da espada. O estado em que exala uma aura líquida, aqueles que conseguem isso são chamados de graduados da espada. E, finalmente, o estado em que a aura se solidifica e é possível mudar o formato de acordo com a vontade. Aquele que alcança isso são chamados de mestres da espada. E o patriarca da casa Baskerville, o senhor Hugo, é um mestre da espada. E o nosso prota, ouvindo aquilo tudo, ele pensa, né? O Hugo já se tornou um mestre da espada. Eu vou ter que recuperar todo o meu poder diante da regressão, antes da cerimônia de maioridade. E o professor, vendo o nosso prota boiando na maionese, ele percebe, né, que ele tá viajando de novo. E o professor, vendo o nosso prota, ele pensa, né? Bom, ele tem um corpo mais forte por ter mergulhado por 7 minutos no rio Stinge e uma mente mais clara que o torna capaz de entender perfeitamente tudo. O jovem mestre Vicker tem uma diferença gigantesca de talento para os outros jovens mestres, e o senhor ficará feliz em saber as conquistas do jovem mestre Vicker. Mas na cabeça do nosso protinha tá ali, né, pensando quantos anos vai levar para ele poder cancelar o CPF do Hugo. E aqui também tem 3 irmãos aqui que parecem ser gêmeos, né, cara? E são da família Baskerville também pelos olhinhos vermelhos. Bom, já em outro lugar aqui parece que o nosso prota tá levando uma surra, né, cara? E é os 3 barbaquinhas ali, galera. E um deles fala: não está tendo bastante rumores estranhos sobre o filho ilegítimo Van?
Você mergulhou por 7 minutos no rio Stinge. E ainda por cima matou 2 serpentes enquanto estava no berço. E nosso prota só olhando pra eles ali. E ele pensa, né? Eu conheço bem esses caras. Aqui já no passado dele, né? Esses caras foram os responsáveis por atacar quando eu estava fugindo depois das falsas acusações. Eles também são conhecidos como o Tridente de Hugo Le Baskerville. E os moleques ficam enchendo a cabeça do nosso prota ali, falando que eles não gostam dele, que o nosso prota é muito mentira, que as histórias dele são tudo mentira. E o nosso prota fica pensando ali, né? Porque eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui a 10 anos. Talvez seja melhor eu já cuidar desses problemáticos com antecedência. Um dos irmãos ali pega uma faca, coloca pertinho ali do queixo do nosso prota, e ele fala que ele ouviu muito que aqueles que mergulham no rio Stinge têm uma pele de aço, né? E não se machuca nunca, né? Então, teoricamente, nosso prota não vai morrer se ele brincar com a faquinha ali, né? Ele se vira pro irmão mais novo ali, eles são gêmeos, mas são novos por meses, né, cara? Só uma diferença por meses. Pede alguma coisa ali, o irmão dele fala que entendeu e segurou o nosso prota, tampando até a boca dele aqui, né? E o moleque fala que o nosso prota ficou 7 minutos no rio Stinge, então 3 minutos com a mão dele tampando a respiração não será nada, não é? E o nosso prota tá ali pensando. Dizem que quando crianças eles eram mais cruéis, então isso era mesmo verdade. Bom, vou só seguir o jogo deles. Bom, tá aqui os moleques aqui olhando pro nosso prota, né? Já se passou 1 minuto e eles pensam, né? Não tem como uma lenda como aquela ser real. Já se passaram 3 minutos e o moleque tá ali, ó. Cara, você tá até aguentando bem. 10 minutos e olha a cara dos moleques. Os moleques já estão assustados. E o outro aí tá se perguntando, na verdade, né? Se isso que ele tá vendo é realmente sério. O nosso prota tá tranquilo, de boa ali, cara. E o outro aí fala que isso não é divertido e manda soltar o nosso prota. E ele até solta o nosso prota, mas o nosso prota foi lá e manter... Parece que mordeu a mão do moleque ali, né, cara? O moleque começa a gritar ali, porque ele levou uma mordida. E o nosso prota parece que arrancou um pedaço da mão dele ali, porque ele deu uma cuspida ali, dá uma olhada meio demoníaca por moleque e fala: o que foi? Ele não disse que ia deixar a mão, disse? Aí um dos irmãos ele fala que eles não têm medo, o outro concorda que não tem medo, mas o outro aqui fala que ele tem medo dele sim. Eles dão uma olhada pro moleque ali. Falei, cara, que eu tenho medo, pô, ele acabou de arrancar meu dedo fora. O outro ali se vira pra ele e pede pra ele ficar calmo, porque eles vão depois pro sacerdote pra colocar o dedo dele de volta. Mas nesse momento o nosso prota entra ali e fala: e quem disse que vocês podem ir? E o moleque não gostou muito não, cara, que ele já parte pra cima do nosso prota ali com a faca na mão e fala, porque eles são mais velhos do que o nosso prota, né? Então, teoricamente, na cabeça deles são mais fortes, né? E eles dão uma furada ali, né, cara? Só que, brother, aconteceu alguma coisa estranha ali, porque o moleque ali não tá muito confortável, não. E o nosso prota apenas fala pra eles, né? Eu acho que vocês esqueceram. Aqui é a casa Baskerville. A idade não importa, contanto que você tenha força e talento. E já esmaga a mão do moleque ali, né? Porque a faca do moleque ali não aconteceu nada, né? Porque o nosso prota tem, de fato, um corpo de aço, né? E o nosso prota com essa cara aqui demoníaca fala, né? Então, vamos brincar um pouquinho, irmãos? Bom, o molequinho tá assustado, né, cara? Ele percebe que os rumores sobre o nosso prota eram verdadeiros. E o nosso prota não tá nem aí pra ele, mas já mete um diretão na cara do moleque, brother. E os dois irmãos ali ficam completamente assustados, porque um deles ali caiu mal, né? Mas o outro toma coragem e fala que vai espancar o nosso prota e parte pra cima também. Mas o nosso prota com um chute, meu irmão, já desmaia o outro ali também, brother. E o nosso prota olha pra eles e fala... Relaxa, não precisa ter medo. Vocês vão ficar bem se receberem tratamento logo. Mas eu não vou deixar vocês saírem daqui. E nesse ritmo, vocês vão ficar aleijados para sempre. Já pega a faquinha ali, brother. E já faz uma ameaçazinha de leve e fala: bom, eu vou ser generoso e deixar um de vocês ir embora. E o molequinho tá esperançoso, né? É mesmo? Você vai, é?
E ele pergunta qual deles o nosso prota vai escolher, né? Nosso prota então joga a faca ali no chão e fala: não, isso é vocês que vão decidir. E decidam logo, não vou esperar por muito tempo, hein? Pelo menos um de vocês tem que sobreviver, não é? Olha a cara de psicopata que o nosso prota faz por moleque. E os moleques estão ali, né, cara, pensando... rapaz, eu acho que o nosso prota vai querer fazer uma intriga entre eles, né, cara? Pra acabar com essa harmonia deles ali, né, cara? E é exatamente isso, ficar um olhando pro outro, né, cara? E o nosso prota faz essa pose aqui de máscara aqui, né, cara? Do desenho do máscara ali. Galera, é exatamente aquilo. O tridente do Baskerville colapsou sobre si mesmo só com isso que o nosso prota fez, cara. Bom, em outro lugar, tá aqui uma janela aqui, gigante aqui, e tá aquele mordomo lá, né? Ele fala com o líder do clã sobre o confronto com o clã Morges na mina de Rubi. E o líder do clã Morges disse que a mina de rubis fica no território deles. O Hugo então responde: bom, teremos uma oportunidade para discutir isso em breve. O clã Morg virá falar conosco primeiro. De todo modo, tem algo a mais a relatar? E o mordomo responde que sim, e fala que tem que falar sobre a prova recente aplicada no Castelo das Crianças. E ele fala que o jovem mestre, Bishir, que é o nosso prota, né, que tem um apelido também, conseguiu o primeiro lugar no teste escrito. E o Hugo tá bem feliz. É mesmo? E o Hugo pergunta quando serão os exames práticos. E o mordomo fala que vai começar em 5 dias. E os cavaleiros guardiões do Castelo das Crianças viajarão para prepará-los. Mas o Morgan fala que... Morgan não, né? Até esqueci o nome desse cara aqui, cara. Ele fala que precisa relatar mais uma coisa sobre o Castelo das Crianças. E ele fala que houve uma grande briga entre os jovens mestres recentemente. E o Hugo... Que grande briga? Prossiga. Quantos mortos? O mordomo fala que ninguém morreu, mas os dentes dos jovens mestres Igbro foram completamente danificados, que é o nome desses moleque aqui, né? A mandíbula do jovem mestre Midbro foi afundada. E o dedo indicador da mão esquerda do jovem mestre Lowbro saiu dali, né, galera? Eu não vou falar essa palavra aqui, não. O mordomo fala que eles receberam um tratamento e se recuperaram, mas o dano mental que eles receberam foram forte demais. E o Hugo tá confuso, pergunta: ué, mas eles não se davam bem? Duvido que fosse brigar entre si, a esse nível. E o mordomo fala, na verdade, eles lutaram contra outros dos seus irmãos. E a pessoa que deixou os 3 neste estado foi o irmão mais novo deles, o jovem mestre que mencionei ter pego o primeiro lugar na prova escrita, o jovem mestre Vicker. E o Hugo fica bem impressionado, eu não sei, tá ali, né, cara, bem curioso, né? Bom, alguns minutos já se passaram, né, cara, tá esse corredor enorme aqui, e o nosso prota tá de pé aqui com esse sorrisinho aqui, né, ele tá de frente pro Hugo, né? E o Hugo dá uma risadinha e fala que ele cresceu muito. E o nosso prota fala: claro, boa tarde, líder do clã. E o Hugo: líder do clã? Acho que sou o líder do clã mesmo, né? Ouvi dizer que você aleijou um dos trigêmeos na aula avançada. E o nosso prota faz essa carinha aqui. Eles não receberam um tratamento a tempo? A carinha dele, a preocupação dele, cara. E o Hugo fala: não, eu não falei do estado físico deles. Eu estou falando que você mutilou os corações deles. Desde aquele dia, eles passaram a comer separados e pararam de falar uns com os outros. O ataque combinado triplo deles era uma obra de arte, mas por sua causa há um abismo entre eles. E o prota com essa cara de bunda rindo ali, né, cara, com sangue frio do caramba. O Hugo pergunta, vem cá, você não acha que você fez algo de errado? E o nosso prota olha pra ele e responde: errado? O que eu fiz de errado? E o Hugo fala: você não esmagou seus irmãos mais velhos? E o nosso prota com essa sede assassina aqui responde: mas eu sou mais forte do que eles. Uma pessoa forte não comete erros, não é? Bom, o Hugo ignora aquilo que o nosso prota falou, né? Fala que os irmãos mais velhos dele, que são os trigêmeos, vieram ali e generosamente perdoaram o nosso prota. E pergunta se nosso prota, mesmo assim, ele não se sente culpado.
O nosso Proto faz essa cara aqui. Me perdoaram? Mas ele lembra do passado dele, galera. Antes da regressão dele, a última filha de um clã destruído pelo clã Baskerville veio falar com Hugo diretamente. Ela, que tinha virado freira depois de todos esses anos, veio lhe dizer o que perdoava. E depois de ouvir isso, Hugo respondeu dizendo: o perdedor não é nada além da patética desculpa dos fracos, que não conseguem se vingar. E foi exatamente essa resposta que o nosso Prota respondeu ali pro Hugo, né, cara? E o Hugo, olhando aquela resposta do nosso Prota, ele ficou maravilhado com aquilo. E o Hugo, todo feliz, responde: cara, força é justiça. Isso também significa que ser fraco é um pecado. Acho que você entende bem o lema do clã Baskerville, meu jovem. Ele chama o mordomo ali, o mordomo responde ele e fala: vá até a despensa e dê a ele todos os lanches que ele quiser, mas só pode levar o que conseguir carregar. Não exagerem, garoto. Nosso Prota então dá um sorrisinho e fala: bom, então posso comer chocolate? E o Hugo responde que sim, claro que sim. E o nosso Prota se vira ali e vai embora, né, cara? De boa ali, mas o Hugo chama o nosso Prota pelo nome não, chama o nosso Prota de filho, né, cara? E o nosso Prota já fecha a mãozinha ali. E o Hugo fala: meu filho, a prova prática se aproxima. Faça bonito, garoto. E o nosso Prota não gostou muito dessa generosidade dele não, cara. E o Hugo ainda complementa e pede para o nosso Prota não perder de ninguém para a casa principal. Bom, galera, para a casa principal são os filhos legítimos do Hugo. Os filhos ilegítimos não fazem parte da casa principal. Ou seja, o Hugo tá gostando bastante do nosso Protinha, né, cara? E o nosso Prota dá aquela olhada para ele ali, bem bolado, mas responde que ele vai fazer isso, não vai perder para ninguém e vai embora. Já no armazém aqui, parece um armazém de, sei lá, cara, de livros, de comida. Alguém fala: bom, esse é um chocolate que as moças do clã Morgue, conhecidas por serem gourmets, gostam. É um produto da mais alta qualidade, que compramos com grande dificuldade dessa vez. Nosso Protidão se vira ali pro mordomo e fala que ele não precisa de nada processado. Ele quer mesmo os grãos de cacau, e daqueles com sabor bem forte. E todos ali ficam impressionados, né? Nosso Prota, o quê? Que é um grão não processado? Se perguntam pra que ele quer isso, né? Mas os caras vão lá e entregam uma bolsa ali cheio de grãos ali pro nosso Prota. E esses são grãos de rubi, um tipo de cacau com um sabor extremamente forte. Um grão desses faz 100 litros de chocolate. Rapaz, um grãozinho só, porra! E o nosso Prota come ali e percebe, né, que de fato é bem amargo, né, cara? E o mordomo tá pensando ali, né? Não acredito que ele está comendo os grãos amargos puros. Ele deve mesmo gostar de chocolate forte, não é? E ele olhando pro nosso Prota, ele pensa, né, que o nosso Prota tá seguindo a ordem do líder do clã de só levar o que consegue carregar. Então, achou um meio de comer todo o chocolate que puder dentro desse parâmetro. Muito esperto, jovem mestre. Um dos cozinheiros ali pergunta, né, se nosso Prota quer que eles levam aquilo ali para ser processado, mas nosso Prota fala que não precisa processar. Ele mesmo vai levar. O mordomo fica impressionado, fica pensando: cara, ele tinha uma personalidade tão forte assim? Galera, o nosso Prota, ele não queria o chocolate para comer. O propósito desses grãos de rubis seria revelado em breve, no dia do exame prático daqui a 5 dias. E nesse dia, um incidente enorme, jamais visto, aconteceria no clã Baskerville. Bom, galera, e aqui um pouquinho de história. Vamos saber um pouco mais sobre o clã Baskerville. Esse clã era chamado de clã dos Berserks pelo mundo. As crianças nascidas tinham que passar por um difícil programa de educação. Elas tinham que escalar montanhas como treino de resistência logo depois de aprender a andar. E o descanso não era permitido fora dos horários designados. Na hora de dormir, eles teriam que dormir juntos do cadáver de uma criatura demoníaca, ou junto de uma criatura demoníaca bebê, para que fossem capazes de se adaptar ao terrível ambiente. Assim que este período acabasse e eles completassem 8 anos, os jovens cães de caça enfrentam avaliações extremamente horríveis e difíceis.
E é por isso que o clã Baskerville começou a ser chamado de Clã dos Berserkers. E essa avaliação aqui, galera, o nome dessa avaliação é Teste de Sobrevivência. E aqui já tá aqui alguns kanji aqui, né? E a galera tá reunida na montanha Le Rouge. E tá aqui deve ser o instrutor, né, cara? Um pessoal de capuz aqui e os alunos aqui, tudo enfileirado. E esse cara aqui, né, instrutor aqui, é uma cara bem mal, né, cara? Bem assustador. E o nome dele é Pavlov Van Baskerville. E ele fala: jovens mestres, o que se deve fazer nesta avaliação prática é bem simples. Sobrevivam aqui por um mês e caçem fortes criaturas demoníacas. Vocês só precisam ter essas únicas duas coisas em mente. Vocês serão recompensados com 10 pontos se conseguirem salvar a vida de alguém. 30 pontos se salvarem a vida de alguém sem sofrer ferimentos graves. 50 pontos por sobreviver eliminando outro jovem mestre. 70 pontos por caçar criaturas demoníacas e sobreviver. E 90 pontos se cumprirem todas as condições faladas de antemão. Além disso, um broche foi entregue a cada um de vocês. Roubar o broche de outras pessoas resultará em uma pontuação extra. E claro, 0 pontos se você morrer, né? Claro, né? E ele complementa dizendo que ninguém ele consegue 100 pontos, não tem como conseguir. Ele espera que a molecada aqui mantenha os ensinamentos do seu Hugo em mente, porque se abaixar a guarda, resultará em morte imediata. E ele aconselha para a molecada não deixar a área restrita, até porque a montanha Le Rouge há muitas áreas perigosas que não foram exploradas ainda. E ele recomenda que a galera fique na área que contém as criaturas demoníacas que os instrutores subjugaram. E os cavaleiros guardiões irão secretamente pontuar eles durante o período do teste. Bom, enquanto o cara tá explicando ali, tá o nosso prota aqui, tá esses dois moleques aqui, né? Caiu pergunta: cara, aquele não é o moleque que ficou submerso no rio Styx por 7 minutos? E o outro cara, ele também matou 2 serpentes na mão quando era bebê, né? Cara, o engraçado, cara, que por mais que eles são irmãos, eles não convivem juntos, né, cara? Deve ter mais de 1000 irmãos ali também, né? E o nosso prota tá aqui tranquilo, escutando aquela fofoquinha todas ali, e os moleques estão falando que pra ver se... Os moleques estão querendo ver se ele vai conseguir manter esse padrão aí na avaliação prática, né? Mas o nosso prota não tá nem aí pra eles, cara, que na cabeça dele tá ali, ó, Montanha Le Rouge, né? Faz tempo que não venho pra cá. Ele dá uma olhadinha ali pros trigêmeos ali, e os trigêmeos viram o rosto, né? Não quer olhar pro nosso prota. E o instrutor aqui pega um sino aqui e fala que esse sino indicará o início da avaliação deles. E ele ainda fala que vai rezar para eles ter sucesso. Rapaz, o cara é até cristão. E balança o sino ali, brother. E, meu irmão, sai todo mundo dali. Rapaz, parece até fantasma. Sumiu tudo. E aqui tá um deles aqui, né? Já ambicioso, né? Precisa garantir uma posição vantajosa. Já aparece um aqui, né? Pensando que não existe regras, né? Dizendo que eles têm que sobreviver sozinhos. E eles estão correndo atrás de outra pessoa aqui, cara, que eles já querem roubar os pontos do irmão dele. Rapaz, esses moleques também são covardes, né, cara? Mas é ensinado assim, né? Bom, aqui tá os trigêmeos, né, cara? Um fala pra eles garantirem aquela área primeiro, e o outro fala pra não dar ordem. E começa a discutir dos três ali, cara. Enquanto isso, tá o instrutor aqui, né, fumando seu cigarrinho de boa, né? Tranquilo. E se perguntando se vai ter alguma baixa nesse treinamento, né? E ele tá ali pensando: bom, a avaliação não encoraja a matar os outros. Não é proibido, mas simplesmente não encoraja. E já que há dedução de pontos por mortes específicas, todos irão tentar ao máximo matar uns aos outros com as próprias mãos. E parece que já começou, né, cara? Já tem um moleque caído no chão ali, vários lobos aqui em cima dele, e o outro ali com um broche, né? Bom, mas o cara tá ali fumando um cigarrinho ali e pede, né, pros cavaleiros guardião, né, manter as mortes o mínimo, né? E nesse momento já tem um cavaleiro guardião aqui, já olhando pra alguém ali, vigiando, né? E tá vigiando o nosso prota, né, cara? Ele tá olhando ali e pensa, né? Cara, aqui é perto de uma área não explorada.
O quão longe você pretende ir, jovem mestre Vicker? Ele é um gênio que tem mostrado excelentes habilidades desde a infância. Estou ansioso para ver o que ele irá me mostrar. Bom, nosso prota chega ali perto de uma árvore ali gigantesca aqui, né? Pega um graveto ali e fica olhando ali pro chão, olhando pro solo, né, cara? Perguntando se o solo deve ser macio o suficiente. E ele fala que já decidiu onde ele vai ficar ali por enquanto, né? Parece que vai acampar ali, né? E ele vai lá, se alonga e fala que está na hora de curtir as férias dele, cara. E o cara arregala os olhos e o quê? Férias? O que esse moleque tá pensando? E o nosso prota pega ali um monte de gravetinho. Enquanto isso a molecada tá lutando. E o nosso prota tá aqui, né, cara? Já parece que cavou um buraco ali, né, meu irmão? E os moleques ali lutando contra os bichos. E o nosso prota vai lá, dá uma dormidinha de boa. E olha a cara do cavaleiro, cara, olhando pro nosso prota sem fazer nada. E ele vendo o nosso prota, ele pensa, né? Cara, tudo que ele tem feito é dormir e cavar buracos por vários dias. E além disso, ele só caça por comida e reunir lenha. Ele só está planejando se esconder aqui e passar o tempo? Os rumores dele ser um gênio eram falsos? Então, provavelmente não há motivos para eu vigiá-lo, já que ele só vai se esconder. E o cara realmente, tava vigiando o nosso prota, já sumiu dali, né, cara? Desapareceu. E o nosso prota tá aqui, né, cara, de boa. Ele percebeu que o cara sumiu, né, cara? E agora parece que as atividades vão começar, né, cara? E o nosso prota comendo a carnezinha ali, né, fazendo suas carnezinhas, sua refeição. Ele lembra do seu passado, né, cara? De um cara falando ali que os grãos de cacau é a melhor coisa para remover o cheiro da carne, especialmente grãos sangrentos, bem concentrados. E o nosso prota pega exatamente aqueles grãos de cacau e joga na carne. E o nosso prota, olhando aquela fumaça, né, pensa, né? Bom, o obstáculo já se foi e meus preparativos já estão prontos. Está na hora de começar a caçada. E cara, eu acho que o nosso prota tava ali de bobeira, cara, e acabou aquele buraco ali e já fez um monte de armadilha ali, rapaz. E aquele cavaleiro lá nem percebeu isso. Bom, alguns dias depois, dentro da área não explorada, tá o nosso prota caminhando de boa ali, né? Nosso prota olha ao redor ali e pensa, né? Bom, além daqui, é uma área que não foi explorada ainda. Contudo, estas partes são basicamente o meu jardim de quando eu era um batedor. Um forte cheiro que gruda no olfato, raízes mortas e queimadas. Eu acho que o habitat daquela coisa é por aqui. Bom, nosso prota tá procurando alguma coisa grande, né, cara? Ele escuta um barulho ali, né, cara, naquele matagal não, né, aquele galho seco ali, dá uma olhada. Ele viu um negócio queimando aqui, pegando fogo aqui, cara, do nada. Não foi ele que colocou aquilo dali. E o nosso prota pensa, né, bom, há apenas uma criatura por aqui que cria tal excremento. E, meu irmão, olha essa criatura aqui, brother. Cuspindo fogo. E o nosso prota, olhando para aquela criatura ali, né, pensa, né? Bom, eu fiquei cansado deles durante meus dias de batedor, mas vendo um agora é bem satisfatório, não é? E galera, essa criatura aqui, meu irmão, é o cão do inferno, brother. Rapaz, o nosso prota tava procurando isso aqui. Ele é maluco, né? Mas ele veio dos passados, né? Ele conhece tudo, né? E, meu irmão, o bichão já vem se aproximando pertinho do nosso prota ali, brother. Caminhando, pegando fogo. E na vida passada do nosso prota, ele só conseguiu enfrentar um desses quando ele tinha 18 anos. Então, é claro que uma batalha direta seria demais para ele atual agora, né? Que agora tem 8 anos, né? Contudo, nosso prota conhece um método que permitirá até uma criança derrotar um cão infernal. E o método do nosso prota parece que ele vai pra cima do bicho ali, né, cara? E ele dá um carrinho ali e fala, bom, a primeira coisa é que cão infernal só pode se mover em linha reta. Ele tem dificuldade em acompanhar movimentações curvilíneas. E o cão dá aquela olhadinha pro nosso prota também dá uma olhadinha pra ele e tem um líquido ali que eu não sei o que é. Esse líquido aí talvez é a segunda fraqueza do cão infernal. Galera, esse líquido aí é simplesmente água, galera. É só isso, água. E por algum motivo, as criaturas demoníacas não podem passar pela água, mesmo que em pouca quantidade.
E o nosso prota pega aquela água ali e joga ali em volta dele, né? Nessa situação, o cão infernal, desacelerado, irá se aproximar, expondo a fraqueza fatal dos monstros de tipo cão. Estou falando do fato de abrirem a boca enquanto correm. E o bichão já vem com a boca aberta ali, já perto do nosso prota, né, cara? E o nosso prota vai lá, pega uma coisa ali e joga em cima dele. Ah, eu acho que é o cacau, hein? E o bichão passa por cima do nosso prota ali, nosso prota desvia. O bichão tá cuspindo fogo, dá uma olhada ali pra trás e alguma coisa aconteceu com ele ali, cara, que ele sentiu na hora, meu irmão, e já cai do lado. Era de fato o cacau, galera. O nosso prota pega ali uma semente e fala, né? Chocolate é veneno para monstros do tipo cão. E um grão sangrento, capaz de gerar 100 litros de chocolate, tem efeitos absurdos neles. Nosso prota, então pega a sua espada ali, todo feliz, e fica fazendo uma piadinha, né? Falando que os cães infernais não conseguem derrotar um mero chocolate. Ele pega ali a espada, bota perto do bichão e pensa, né? Bom, o lugar mais afetado deve ter sido o estômago e a cabeça. Mas ele é protegido pelas costelas duras. O lugar que preciso alvejar é um lugar que foi enfraquecido e que não esteja protegido pelas costelas. E esse lugar, galera, são os rins, brother. E é exatamente ali que o nosso prota enfia sua espada. E o bichão, que tinha um pouquinho de vida, né? Parece que se foi, né? E o nosso prota, meu irmão, não tá nem aí pro bichão, cara. Pega a espada ali e ainda fica balançando ali para poder garantir a morte do bicho. Lentamente tira a espada do bicho ali. Dá até pena, né? Sai alguma coisa ali, parece mana, energia. Alguma energia sai do bicho ali, brother. E é claro que o nosso prota vai explicar o que é isso, né? Ele fala, né? Matar uma criatura demoníaca dá ao seu corpo experiência ou karma. E isso faz com que seu corpo fique mais forte. E o nosso prota percebe que a espada ficou até mais leve. E com esse ritmo, ele vai conseguir recuperar a força que ele tinha antes de se tornar adulto. E o nosso prota olhando o cão do inferno fica pensando, né? Bom, estou imaginando a expressão na cara do Hugo quando descobrir que uma criança de 8 anos caçou uma criatura demoníaca com nível de perigo B+. Bom, com isso, deve me dar o primeiro lugar na prova prática. E já escolhi a recompensa que eu vou pedir. Algo com que eu só podia sonhar em minha vida passada. Vou monopolizar o objeto que ninguém dessa era conhece o verdadeiro valor. Bom, e com isso nosso prota tá em dúvida ali se ele corta a cabeça do bichão, né, cara? Mas de repente, brother, aparece outro bicho ali. E nosso prota dá aquela olhadinha pro lado. E, cara, agora não é só um não, cara. São 3 cães do inferno, cara. E nosso prota percebe que eles foram atraídos pelo grito do cão que ele matou, né? E parece que o nosso prota não tá nem aí, porque ele fala, bom, vocês vão tentar vingar o amiguinho de vocês, é? Que gesto tocante. E nosso prota parece que matou o bicho. Não entendi mais nada, meu irmão. Ah, rapaz, ele cortou a cabeça do bicho e já tava morto. Nosso prota fala que ele não queria caçar só um mesmo, então manda eles vir todos, porque ele tem vários grãos sobrando. É, brother, mas de repente, irmão, outro bicho apareceu ali, meu, com uma alma assustadora, que até os cães do inferno ficaram assustados. E o que parece, nosso prota também, né, cara? Bom, na verdade, nosso prota não entendeu muito bem a coisa, né? Que ele tá achando que os cães do inferno estão com medo da intenção assassina dele, né? Do nosso prota, né? Mas aí ele pensa melhor. Bom, normalmente, cães infernais preferiam morrer do que se submeter a uma presa. A menos que... Bom, quando ele fala a menos que, ele dá uma olhadinha para trás. E, meu irmão, tem um bichão gigantesco aqui com 3 cabeças, brother. E esse aqui é o Cerberus, galera. É, meu irmão, já tem um cão do inferno e tem um Cerberus aqui também, né? Falta só o Hades para completar a mitologia. Bom, e o Cerberus é uma criatura demoníaca com nível de perigo A+. Bom, e esse bicho aí parece ser demais pro nosso prota, né, cara? Que o nosso prota tá surpreso com uma criatura daquele nível estar ali. Mas ele dá uma olhada bem pra aquela criatura e vê que o bicho tá todo ferrado, né, irmão? Todo machucado, né? E o bichão tem feridas de flecha por todo lado, todo perfurado por flecha. É o que parece alguém tava tentando caçar ele, né? E o nosso prota também percebe isso, e ele pensa, bom,
Pensando melhor, o outro lado da montanha é a área da tribo dos bárbaros. Se ele foi seguido até aqui por esses bárbaros, essa é uma oportunidade que eu não posso perder. Uma criatura demoníaca de rank A+, que sofreu feridas fatais, preciso derrotá-lo, mesmo que para isso eu tenha que usar todas as minhas cartas na manga. Rapaziada, o nosso prota esteve escondendo suas habilidades dos Baskerville. A maestria de espada do garoto atingiria a mesma de um mestre espadachim. E a maestria dele com a terceira presa do Baskerville chegará ao nível que outros cães de caça só alcançariam na vida adulta. E com isso, nosso prota parte pra cima do bichão, brother. E já mete a espada pra cima do bicho ali, e parece que não aconteceu nada com o bicho, né? E a outra cabeça ali já vai pra cima do nosso prota ali, já querendo morder o bracinho dele. Nosso prota percebe aquilo, parece que dá uma porrada na cabeça do bichinho ali. Ele tá confiante, que ele acha que ele pode conseguir. Ele tem certeza que ele pode derrotar o Cerberus ferido, né? Uma criança de 8 anos derrotar o Cerberus ferido, pra ele é mole, né? E o nosso prota pega a sua espada ali, meu irmão, e começa a fazer vários cortes aqui na cabeça dos bichos aqui, né, cara? Parece que são cortes, né? Mas, meu irmão, parece que o bicho ficou mais furioso ainda, cara. Que ele dá aquela olhadinha sinistra pro nosso prota. E o nosso prota pensou que aquilo ali seria o suficiente, né, meu irmão? Mas, brother, olha a carinha do nosso prota aqui vendo sua espada quebrando, meu irmão. E a porrada vindo pra cima dele, meu irmão. Por alguns segundos de descuido, meu irmão, a mãozão do bicho vai em cima do nosso prota. E com esse descuido aí, cara, deu o Cerberus uma abertura pra usar suas garras em cima dele, meu. E joga o nosso prota longe, brother. E o nosso prota, meu irmão, dá uma porrada gigantesca na árvore aí, meu irmão, que doeu até em mim agora, meu irmão. E ele chegou a cuspir ketchup, rapaz. Passou que era facinho? Aí, ó. Até o bicho ferido ali não é fácil não, rapaz. Será que o nosso protinha consegue dar a volta por cima? E bom, galera, com essa porrada que o nosso prota levou, ele perdeu a consciência por alguns segundos, cara. Que ele já acorda ali, já fica assustado que viu que o bichão tá perto dele. E mesmo ferido, ele percebe, brother, que ele não tem muita chance com esse bichão não, cara. Ele vai ter que fazer alguma coisa aí. E o nosso prota percebe que seu braço esquerdo tá doendo muito, cara. Ele se pergunta se ele foi rasgado. Aí ele dá aquela olhadinha ali e, brother, tem uns arranhão ali, né, cara? De fato, ele sofreu alguns cortes, né? E o nosso prota tá até feliz que as suas feridas foram bem leves, né, cara? Ele se pergunta se isso foi o efeito do rio Stinge. Mas o Cerberus não quer saber não, cara. Ele parte pro ataque, o nosso prota consegue dar um pulo ali, desviar, e ele fica pensando, né? Bom, mesmo com esse rio Esfinge, ainda fiquei ferido. Vai ser difícil sobreviver a um segundo ataque. É uma situação difícil. Mas, mesmo em uma situação como essa, um caçador veterano sempre procura a melhor forma de agir. A melhor coisa que posso fazer agora é a 36ª estratagema. E essa estratagema é recuar, galera. E ele de fato sai correndo desesperado e o bichão dá uma olhada para ele sem entender nada. E o nosso prota percebe, cara, que se o bichão não fosse ferido, ele já teria sido pego e rasgado em 1000 pedaços. E na mente dele agradece os bárbaros das montanhas por ter ferido o bichão, né? E o nosso prota parece estar correndo de frente para essa cerca de metal aqui, né, cara? Aonde fica a parte externa do perímetro. E parece que ele fez alguma coisa ali, cara. Que ele fala que ele vai ter sucesso se ele conseguir atravessar. E o bichão tá ali, vê aquela cerca ali também, né, cara? Vai pra cima do nosso prota. O nosso prota acha que ele não conseguiu. E o nosso prota conseguiu escapar, cara. Que ele tá correndo e se pergunta aonde é. Ele tem certeza que deve estar por ali. Eu não sei o que ele tá procurando. Bom, parece que ele tem uns gravetos ali e aquilo que ele tá procurando, né? Que ele fala que achou e correndo desesperado na cabeça ali. Só mais um pouco, mais um pouco. Meu irmão, o Cerberus já tá pertinho dele, brother. E o nosso prota, ele pega um impulso aqui com a perna aqui, dá um twist duplo mega carpado, brother. E o bichão também dá um pulo em cima dele ali. E, meu irmão, mesmo com esse twist duplo mega carpado, o bichão ainda conseguiu chegar perto do nosso prota, meu. Olha a boquinha dele ali. Só que, cara, eu não entendi. Tem umas pedras ali perto da pata do bicho ali.
E parece que ele escorregou, perdeu o equilíbrio, cara. E eu acho que era isso que o nosso prota queria, né? O nosso prota cai descosta no chão, ele sai se arrastando, dá uma olhadinha pra cima ali. E o nosso prota fala: bem-vindo ao berço das espadas, Cerberus. Ué, será que ele levou pro berço? E o nosso prota pensa, né? Quem teria imaginado que a armadilha que preparei para usar contra a horda de cães infernais seria útil para pegar um Cerberus, hein? Então o berço de espada acho que foi a armadilha que ele preparou, né? Assim como os cães infernais, o Cerberus é um monstro do tipo cão. O extrato do grão sangrento que espalhei no topo das lanças deve ser como um veneno para ele. Parece que o bichão realmente está passando mal aqui. Pelo menos 2 cabecinhas ali já não tá aguentando. Mas a outra cabecinha tá imponente aqui, rapaz. Tá até soltando fumacinha pela boca. O nosso prota pega aqui uma lança aqui, que eu acho que ele fez, e ele fala, né? Só sendo uma criatura demoníaca de nível alto para ainda estar de pé, não é mesmo? E solta a lança aqui com toda a sua força pra cima do bichão, brother. E o bichão tá ali, 2 cabeças já caíram ali, eles que não aguentou, e uma ali tá tentando resistir. E eu acho que a lança pegou no bicho ali e ele sentiu dor, né, cara? Que ele dá um gritão ali e o nosso prota fica fazendo contagem regressiva. 1, 2, 3, 4. Eu não sei pra que essa contagem que ele tá fazendo não, mas já estamos no 5 e 6. O bichão parece que tá firme ainda, né? Chega perto do nosso prota na contagem regressiva 7 aqui. Mas na contagem regressiva 8, o bichão parece que também tá sendo envenenado, né, cara? E o nosso prota fica completamente aliviado porque as 3 cabeças se foram, né? Na verdade não era contagem regressiva não, cara. É um tal de 7 passos que o nosso prota ouviu falar dos rumores no passado. E o nosso prota fala, né? Bom, a lança de madeira que acabei de arremessar era um pouco diferente das outras. É difícil de andar 7 passos depois de morder. Uma lança embebida com veneno da manga sangrenta. É aquela cobra que ele pegou quando era criança, né? E o nosso prota agradece, né? Porque ele conseguiu aquele veneno quando ele era ainda mais jovem, né? Será que quando ele era bebê ele já planejou isso, né? E o nosso prota está sentindo a energia do Cerberus, né, cara? E parece que todas as 3 cabeças do bichão foi de arrasta pra cima, né? E a energia tá vindo pra cima dele. Mas o nosso prota tem um outro problema, cara, que se pergunta como ele vai levar aquilo com ele. E ele fica pensando, bom, a causa da morte dele vai ser clara. Então, talvez os cavaleiros guardiões que me viram afiar minha lança testemunharão a meu favor. Mas antes disso, tem uma coisa que preciso fazer. O Cerberus é o monstro guardião que tem o hábito de proteger seu território. Com certeza, tem uma masmorra aqui por perto que estava sendo defendida por ele. E a masmorra é um espaço estranho que guarda tesouros. Também pode ser habitada por criaturas demoníacas poderosas. Agora que o guardião desapareceu, as chances da masmorra estar vazia são altas. Se eu me cobrir com o cheiro do Cerberus, devo conseguir evitar confrontos com a maioria das criaturas demoníacas. E o nosso prota pega ali sei lá, né, a estripa do bicho ali e fica se passando igual The Walking Dead, né? E o nosso prota vai procurar masmorra ali, seguindo os passos que o Cerberus deixou ali no meio dessa floresta aqui, bem sinistra, né? E ele tá caminhando ali de boa, sem ser incomodado com nada. E, de fato, ele conseguiu achar a masmorra. E essa era a masmorra que o Cerberus estava defendendo. E o nosso prota se lembra de ele ter vindo ali na sua vida passada. E essa masmorra só seria descoberta daqui a 10 anos. Mas o interior dela até que está vazio, né? E isso deixa o nosso prota surpreso. Mas mesmo vazio, o nosso prota consegue sentir um cheiro de corrupção. E ele consegue sentir a mana. E ele tem certeza que ela ainda não foi concluída. Eu acho que ele tá falando da masmorra, né? E o nosso prota percebe que não tem muita luz ali no fundo não, né, cara? E talvez a masmorra é mais fundo do que ele pensou. E o nosso protinha faz essa carinha aqui de completamente feliz, né, cara? Que vai entrar numa masmorra aqui sozinho e fala, né? Estou ansioso para descobrir os tesouros que me esperam aqui. E vai caminhando de boa naquela masmorra ali.
Nosso prota tá ali andando de boa, tranquilo, e ele dá uma olhadinha ali nas paredes, né? E vê que tem várias veias de minerais de rubi naquela área. E essas veias devem estar conectadas com a montanha da Presa Vermelha, o ramo da montanha Le Rouge. Bom, nosso prota caminhando ali, no meio desse buraco, ele consegue enxergar uma luz ali. E ali deve ser a parte de dentro da masmorra. Meu irmão, é um clarão tão grande que o nosso prota até bota o braço ali nos olhos ali que não tá conseguindo enxergar direito. Tem um salão aqui e uma pedra ali no meio... de um bagulho aqui, cara, de uma torrezinha aqui. Será que é isso que ele tá procurando? E o nosso prota se aproxima daquela pedra e ele pensa, né? Bom, está mais claro dentro da masmorra. Deve ser uma engenharia que libera luz absorvendo mana e enviando para o rubi. Só que aí o nosso prota vai lá, dá uma olhadinha ali pra baixo ali, né, cara? E vê uma caveirinha ali, né, cara? E o nosso prota fica até surpreso, né? Que apareceu alguém ali antes dele. E o nosso prota vai lá, se ajoelha ali, examina ali a ossada, né? Vê que o osso tá todo machucado ali, que parece que foi um ataque de faca, e a pessoa que atacou ele tava descontrolado, e o sangue ali já tá todo seco, né, cara? Mas tem uma cartinha ali que ele pega ali, né? Ele dá uma olhadinha pro osso ali, percebe que já se passou bastante tempo, né? E o nosso prota lê aquela cartinha ali, que tá mais ou menos escrito assim, ó. Meu nome não importa agora, então pode ser qualquer coisa. Eu vou me chamar de Caim. Eu não vejo motivos para manchar este puro papel branco com meu nome real. E o nosso prota, lendo aquela cartinha ali, percebe que a caligrafia é do clã Baskerville. Então aquele carinha ali fazia parte do clã, né? E continuando a cartinha, o cara fala, né? Ou escreve, né? Eu estou escrevendo isso porque eu desejo que as pessoas que vierem depois de mim não cometam o mesmo erro. As lendas de minha família dizem que este lugar é uma masmorra ancestral. E meu irmão mais novo, Abel, decidiu vir até ela. Nós superamos inúmeros julgamentos enquanto atacamos a masmorra. Nós matamos milhares de monstros e chegamos até esta câmara de pedra. E nos deparamos com um enigma final daqui. E este enigma nos prendeu aqui por muito tempo. Para ser mais exato, por um total de 3 anos. E o nosso prota fica surpreso, né? Poxa, cara, que 3 anos? Cara, eles estavam desejando muito esse tesouro, então, né? Bom, se é chamado de enigma final, deve estar em algum lugar dentro da câmara de pedra. Será que é isso aqui? Ele já olha ali e vê aquele cristal ali, né? Na verdade, tem uma coisa escrita ali também. E o que está escrito ali é o seguinte: o que entrou era um, mas dentro se tornaram 2, mas apenas um deles podem sair. E aí, rapaziada, alguém aí conseguiu decifrar esse enigma aí? Não entendi porra nenhuma, mas vamos lá. A cartinha não acabou não, vamos continuar. O cara escreve ali, né? Com este enigma sombrio entre meu irmão mais novo e eu, nós ponderamos por muito tempo. E nós dois chegamos a uma única conclusão. Nós, gêmeos, quando concebido no útero de nossa mãe, éramos um, mas com o tempo, nascemos em 2. E por isso, para deixar esta masmorra com o que desejamos, temos que nos tornar um novamente. Isso significa que, de nós dois, apenas um pode sair com o que viemos atrás. No fim, depois de uma longa e intensa batalha, eu cancelei o CPF do meu irmão. Agora, apenas uma pessoa permaneceu na câmara de pedra. Mas mesmo depois disso, nada mudou dentro da câmara. Nós dois, definitivamente, agora nos tornamos um. Mas eu ainda não obtive nada. Eu cancelei o CPF do meu irmão mais novo. Por que não aconteceu nada? Bom, depois de uma eternidade de arrependimento, eu decidi deixar esse lugar. Se houver qualquer descendente corajoso que venha aqui, eu quero te dizer uma única coisa: saia deste lugar imediatamente. A única coisa que acontece é deixar as pessoas loucas com ganância. Não há nada a se ganhar nesta caverna demoníaca.
Bom, a história bíblica se repetiu. Caim matou Abel, galera. Mas o nosso prata pega a carta ali, joga no chão ali, fala, né? Cara, basicamente o que ele quer falar é que, mesmo que tenha chegado aqui depois de superar tudo, não houve nenhuma recompensa. Mas, mesmo que eu não seja um gêmeo, o enigma me dado foi o mesmo. Isso só que significa que Caim e Abel interpretaram o enigma errado. Aí o nosso prota dá uma olhadinha ali para aquela pedra brilhosa ali e pensa, né, no enigma, né? O que entrou era um, mas dentro se tornou dois, mas apenas um deles pode sair. O que isso pode significar? Bom, galera, agora lendo isso aqui, lendo a história dos irmãos, eu tenho mais ou menos uma ideia, né? Eu acho que o nosso prota vai ter que se fundir com essa pedra aqui, né? Porque o que entrou era um, o nosso prota entrou, mas dentro se tornou dois, nosso prota e a pedra. Mas apenas um deles pode sair. O que isso pode significar é que nosso protinha vai se unir com a pedra, né? Essa pedra deve ter algum poder. Nosso prota tá ali, né? Pensando, né, cara, no que ele pode fazer no enigma, tal, na caveirinha caída ali. Ele dá uma olhadinha na caveira, né, ver se consegue descobrir alguma coisa chamou a atenção dele, cara, que ele dá uma olhada ali e fala, não é possível, sem chance. Eu não sei o que ele tá falando aqui não, cara, mas aí parece que ele descobriu o enigma, né, cara, que ele fala, então era isso, né? Caim e Abel eram irmãos bem azarados, porque eram os dois, eles ficaram presos em seus preconceitos e foram incapazes de resolver este enigma. A escuridão do túnel contrasta com a luz da câmara da pedra. A resposta para este enigma é a própria masmorra. E nosso prota já se aproxima daquela pedra brilhosa ali e fala, né? Bom, quando entramos, éramos um com a escuridão. Mas, no momento que alcançamos a luz da câmara de pedra, nós nos tornamos dois por causa da luz do rubi. Então, se tudo se torna escuro novamente, o estágio final da câmara de pedra será desbloqueado. E o nosso prota vai lá e dá um porradão na pedra e quebra a pedra ali. E a resposta ali, né, que o nosso prota descobriu é a sombra dele, né, cara? Bom, então não é ele se fudir com a pedra, né? E a pedra ali toda estraçalhada ali, toda escangalhada, quebrada, começa a criar um tipo de aura aqui, uma mana, uma energia aqui, que vai em direção ao nosso prota, brother. O nosso prota faz essa cara aqui de feliz, né, psicopatinha feliz e fala, então foi por isso que os irmãos se cancelaram, não foi? Meu irmão, aquela energia que estava sendo criada, acho que não era o nosso prota não, e sim criando uma espada aqui, brother. E o nosso prota fica impressionado que aquilo ali é uma relíquia e tá naquela caverna demoníaca. Meu irmão, e é uma espada também bem estranha, né, cara? Parece até uma espada demoníaca também. É, galera, é uma espada demoníaca, sim, porque o nosso prota pensa, né? Bom, ou tá escrito aqui, né? Agora eu não sei. Apenas a linhagem do clã Baskerville pode desembainhar a Beelzebub. E o nosso prota dá uma olhadinha ali. Então essa aqui é a querida Beelzebub? Então essa é a relíquia que poderia ser encontrada aqui? O nosso prota olhando para a bichinha pensa, né? Bom, eu me lembro de ter visto em uma ilustração, em um livro de mitologia, durante minha juventude da vida passada, a mosca da gula, Beelzebub. Então a espada é essa mosca aqui estranha aqui. Nos mitos ancestrais dos demônios sem precedentes que invadiram o continente, haviam 7 calamidades, as constelações demoníacas. Para conseguir parar as 7 calamidades, cada um dos líderes dos 7 clãs, cada um dos líderes dos 7 grandes clãs entraram no campo de batalha e enfrentaram as constelações demoníacas. Naquela época, aquele que era o líder do clã Baskerville enfrentou foi a mosca da gula, Beelzebub. E assim, os restos subjugados de Beelzebub foram selados no território Baskerville. E a energia demoníaca que Beelzebub disparou causou que os monstros se reunissem. Ou, pelo menos foi assim que a lenda dizia, mas ninguém na atualidade acredita nisso. Contudo, aquela lenda, na verdade, era real. E no futuro, esta espada cairá nas mãos dos demônios.
e trará a morte para incontáveis humanos no campo de batalha. Nosso prota, então, todo animado, pega a espada ali e fala: mas nesta vida isso não irá acontecer. Afinal, agora ela será minha. E puxa a bichona ali, né, cara? Tenta puxar ali, né? E começa a sair um monte de poder ali. E o nosso prota tá se cagando ali, meu irmão. Parece que entra alguma coisa no braço dele ali, cara. Tá entrando, meu irmão. Tá entrando uma energia no braço dele. Será que é a energia da espada? Mesmo, tomou conta do corpo dele, cara. Aquilo tudo ali entrou no corpo do nosso prota. E, meu irmão, na verdade foi a espada que entrou no corpo do nosso prota, mano. Agora o nosso prota é um com a espada. Basicamente aquela teoria que eu falei, acho que tava meio certa, né? E o nosso prota tá bem surpreso, cara, que ele conseguiu obter uma espada da constelação demoníaca, cara. E isso foi bem inesperado até pra ele, né? Porque ele sabe do futuro, né? E o nosso prota faz essa cara aqui todo sorridente, levanta a sua espada e tem uma dúvida na cabeça dele, né? Bom, eu me pergunto quão mais forte eu posso me tornar nesta vida. Estou bastante ansioso para poder ver. Bom, depois que o nosso protinha conseguiu a espada ali, né? Ele fica olhando para um lado e para o outro, ver se tem mais alguma coisa para ele ali, né? E ele pensa em ir embora, né? Já que não tem nada para ele ali. Mas alguma coisa chama a atenção dele, meu irmão. Que ele dá uma olhada ali e ele fica bem assustado, né, cara? Ele cai no chão ali, meu irmão, que ele sente uma tontura. Ele acha que é uma tontura, né? Mas depois ele fica em dúvida se é fome. E a Beelzebub aparece ali na mão dele ali, né, cara? E parece que o bichão ali tá pedindo comida, cara. Aí ele sente fome da espada dele também, né, cara? Ele sai ali da caverna com a mão na barriga ali, roncando de fome. E esse apetite monstruoso da espada dele, cara, faz o estômago dele parece que tá sendo rasgado ali. E o olfato do nosso prota está mais sensível do que o normal. E eles perguntam se isso é por causa da fome, né, cara? Porque ele tá sentindo um cheiro muito delicioso. E aí a espada também sente o cheiro, né, cara? E já sai puxando ele ali, né? E a espada tá dizendo pra ele que tem alguma coisa deliciosa pra ela comer ali. E a coisa deliciosa ali, o que parece é o Cerberus, né, cara? Que nosso protinha matou, né? A espada então vai lá e se alimenta do bichão ali, né, cara? Perfura o bichão ali e fica se alimentando, né, cara? Nosso prota pensa, né? Bom, o sangue dele está sendo absorvido pela Beelzebub, fazendo parecer com que meu estômago está se reencontrando no seu lugar. E o nosso prota acha, né, que a espada passou muito tempo sem comer, né? Por isso está com tanta fome. E ele olha ali, né, pra aquela vegetação feia, né, toda destruída, né? E o nosso prota se pergunta se aquilo não aconteceu por causa da fome da Beelzebub. Outra dúvida que surge na cabeça dele é quanto de comida ele terá que dar para saciar a fome dessa coisa. Bom, e parece que a bichinha se alimentou bem, né, cara? Que até saiu uns coraçãozinhos aqui do lado aqui, né? Mas de repente aparece uma janela de estátua aqui, né, cara? Pro nosso protinha, né? Sobre a mosca gulosa Beelzebub. Aí tem aqui, ó, espaço 1, hemorragia de cão infernal, B+, e espaço 2 e 3 estão vazios. Nosso prota fica impressionado. Nossa, então essa é a habilidade única da Beelzebub? Beelzebub, a mosca gulosa. Era sabido que ela tinha a capacidade de tomar as habilidades dos oponentes para si. Ela podia praticamente absorver um número infinito de habilidades. E aqueles que tinham suas habilidades absorvidas acabavam destruídas. Ou seja, a espada é bem apelona, né? E o nosso prota olhando ali pro cão infernal, ele pensa, né? Bom, acho que 3 é o máximo de habilidade que posso absorver por ele ser um cadáver, não é? Hemorragia de cão infernal. Habilidade que faz até o menor dos arranhões expelir uma quantidade absurda de sangue. Mas é o nosso prota, né, cara? Pensa ali, né? Peraí. Bom, se eu posso roubar habilidades, olhando ali pro bichão ali no chão ali, mas parece que ele não completa não, né, cara? Porque a Beelzebub tá com fome, cara. E ela aponta mais um lugar que ela quer comer. E o nosso prota aqui parece que contém um pouco a anseia dela de comer, né, cara? E fala, cara, você não pode comer tudo não, cara. Vai ser difícil pra eu explicar depois que acharem o cadáver se ele estiver muito danificado. Aí ele dá uma olhadinha ali, né, pro cadáver ali, e a Beelzebub não quer nem saber, né, cara? Nosso prota dá um tapa nela pra ela poder parar. E parece que a Beelzebub já encheu seus espaços, né, galera? Porque tá aqui, ó, espaço 1, incinerar Cerberus A+, o espaço 2, que a gente já conhece, né, hemorragia do cão infernal B+,
E o espaço 3, regeneração acelerada do rato. Norvégicos, sei lá, meu, de nível F. Pode ficar surpresa, mas que diabo de regeneração acelerada é essa? Aí ele vê ali que o ratinho tava embaixo do Cerberus, né, cara? E a Beelzebub não perdoou não, meu irmão. Comeu o ratinho também. Nosso pode até que fica impressionado, né, cara? E pensa, bom, ter conseguido a habilidade de incinerar do Cerberus foi incrível. Se levar em consideração que é uma das piores mortes é ser queimado vivo. Essa habilidade é muito mais forte do que a hemorragia do cão infernal. Ele olhando ali pro cão, e a gente olhando aqui, parece que realmente o cão é gigantesco, né, galera? Aí ele fala, né? Já terminei de preparar a criatura demoníaca para a prova prática. Então, será que agora já posso relaxar? Bom, galera, alguns minutos depois aqui parece que a galerinha já retornou, né, meu irmão? Da prova ali, né? Tem até umzinho aqui que perdeu um olho, tá ferido aqui, né, cara? A avaliação foi logo em seguida, né, cara? E isso aqui é o que a galerinha conseguiu pra provar ali suas habilidades, né? E os cadáveres das criaturas demoníacas que os jovens cães de caça haviam pegado foram transformados em escudos, espadas, colares e etc. Depois disso, os itens foram devolvidos aos garotos como espólios deles. E um dos cadáveres, trazido por uma das crianças, chocou todos os Baskerville presentes. De fato, né, cara, que até o Hugo tá aqui impressionado e pergunta quem pegou aquilo. E o mordomo fala: senhor, foi o jovem mestre Viking Van Baskerville, de 8 anos. Acidentalmente entrou na área inexplorada durante o exame e caçou um Cerberus, um monstro com rank de perigo a mais. E o Hugo não acredita, né? O quê? Está falando do mesmo Cerberus, que é uma criatura demoníaca de alto nível que nossos cavaleiros guardiões têm dificuldade de enfrentar? E o mordomo responde: bom, senhor, eu fui avisado que o Cerberus já havia sido ferido pelos bárbaros das montanhas e também envenenado. E o Vic tá curioso, né? Cara, mas que tipo de veneno é forte o bastante para derrubar um Cerberus? E onde raios ele conseguiu isso? E o mordomo fala que nada disso estava no registro de caça, né? Ele até tentou perguntar para o nosso prota, mas ele voltou ao dormitório dizendo que estava muito cansado. O Hugo tá impressionado com o nosso prota, né, cara? Que ele pensa, né? Esse pirralho é muito esperto. Bem, conhecimento é poder, e poder representa o seu valor. E o mordomo fala que, para ser sincero, ele ficou extremamente surpreso de pensar que um talento como esse surgiu de um Van e não de um Lá ou Lê. Bom, galera, esse Lá ou Lê aqui, se eu não me engano, é da família principal e o Van é a família secundária. Eu acho que o Lá é das meninas, né? E o Lê é os masculinos. Mas esse Lá e Lê é da família principal. E o Hugo fala que... fala pro mordomo, né? Aí, ô mordomo, esqueci o nome dele, cara. Você não me conhece mesmo, né? Eu sou diferente dos antigos patriarcas. Não ligo para a linhagem ao criar cães de caça. Não ligo se eles são filhos de algum nobre ou de uma Fatal Model. Bom, galera, pra quem entende Fatal Model sabe o que eu tô falando no X-Video, essas mulheres da vida aí. O que importa é só o talento e a determinação deles. O que estou querendo dizer é que até fracotes podem vir de boas linhagens. Você consegue entender do que eu estou dizendo? E o velhote tá ali, pede desculpas, né? Pro Hugo, né? Mas pensa, né? Será que ele está falando do segundo filho que está treinando em isolamento? O Hugo fala que ele precisa de alguma coisa para melhorar o humor dele. Cara, o humor dele não tava bom quando ele soube do nosso prota. E ele pede para chamar o nosso protinha, né, cara? E o nosso protinha já aparece ali com um sorrisinho de orelha a orelha. E o Hugo já vai direto ao ponto, meu irmão. E ele fala que ele ficou sabendo que o nosso protinha matou o Cerberus durante a prova prática e pergunta como ele fez para matá-lo. O nosso prota também foi direto ao ponto, meu irmão. Ele fala que ele deu um chocolate para o bichão comer e morrer. E o Hugo tem dúvida, o quê? Chocolate? E o nosso prota responde, né? Sim, chocolate. Chocolate é praticamente um veneno letal para criaturas do tipo cão. Aí caiu a ficha do Hugo, né? Ah, então foi por isso que você pediu chocolate, não é? Nosso prota responde que sim. Enquanto isso é o mordomo ali pensando, né? Cara, eles já partiram para as perguntas e respostas, sem ao menos dizer oi. Essa é mesmo uma conversa de pai e filho?
A conversa continua, né, cara? E Hugo fala: bom, eu fiquei sabendo que não respondeu quando eles perguntaram sobre detalhes da caçada. Por quê? E nosso prota simplesmente, meu irmão, responde também curto: porque ele não é meu mestre. E o Hugo pergunta: então quem é? E o nosso prota responde até com uma certa arrogância, né? Ele fala, né? Bom, como sou um membro desse clã, o patriarca é o meu mestre. Quem mais seria? E o Hugo fica bem feliz, né? É, moleque, você aprendeu direitinho, hein? E o Hugo então fala: como recompensa, o cadáver da criatura demoníaca que capturou será inteiramente seu. E por ter ficado em primeiro lugar na prova prática, te garantirei um desejo. E o nosso pote tá ali mesmo, de mãozinha fechada e pensando: eu estive esperando por isso. Agora poderei pegar tudo o que eu sempre quis. E o nosso prota fala pro Hugo que ele quer entrar na biblioteca dos 10.000 livros. E o Hugo e o mordomo ficam surpresos. E rapaziada, a biblioteca dos 10.000 livros é uma biblioteca enorme, localizada nas partes mais fundas do castelo principal do Baskerville. E essa biblioteca é uma das maiores do Império. E o Hugo faz essa cara aqui de sério aqui e fala, né? Você está dizendo a biblioteca dos 10.000 livros, garoto? Você sabe que só o patriarca, o vice-patriarca e os membros da casa principal podem entrar lá? Nosso prota então fecha o olhinho e fala, né? Bom, se é algo que não é permitido, então eu vou desistir. Mas pensa, né? Pelo jeito, minha única escolha vai ser entrar lá escondido, né? Mas alguma coisa chama a atenção dele aqui, né? Na verdade, o que chamou a atenção dele foi a resposta do Hugo, que o Hugo falou que ele pode entrar lá. E todo feliz, né? O Hugo fala que nas partes mais fundas da biblioteca, ele quer que o nosso prota leia a esgrima de Baskerville, a sexta presa, que fica localizada na sexta área restrita. O nosso prota fica completamente confuso, né, cara? Ele fica pensando, né? O quê? Esse Hugo está permitindo que uma criança ilegítima leia a sexta presa? Nunca houve um caso em que uma criança ilegítima com o nome Van ter lido além da quarta presa. Não preciso ficar nervoso. No fim das contas, é só a sexta presa. Atualmente, Hugo está só na sétima presa. Na minha vida passada, ele já conseguiria chegar na nona presa. Ainda não me esqueci do escárnio que recebi sendo um filho ilegítimo. Nessa vida, eu superarei o Hugo. Até porque conseguirei a escritura da esgrima que contém a verdadeira essência pura dos Baskerville. E ela só foi descoberta no futuro da minha vida passada e foi escrita pelo primeiro patriarca dos Baskerville, que matou as 7 calamidades. E quem vai me entregar essa escritura é você, Hugo Le Baskerville. Você entregará ela nas minhas mãos. Enquanto isso, o Hugo tá ali feliz, né, e ansioso pelo futuro do nosso prota e deseja boa sorte pra ele. O prota, com essa carinha burrada aqui, agradece, né, cara? Ele fala que vai fazer o melhor para atender todas as expectativas do Hugo. Ou melhor, do seu patriarca. Bom, já em outro lugar, tem 2 guardas aqui protegendo aqui uma porta aqui, né, cara? E alguém caminhando aqui que provavelmente é o nosso prota, né? E ele parece que tá ali na tal biblioteca dos 10.000 livros. E é a primeira vez que ele pisa ali pessoalmente. E ali ele tá vendo ali os livros de várias esgrimas do clã Baskerville, né, cara? Ele procurando o livro que ele quer ali, né? Todos aqueles livros que ele queria aprender na sua vida passada estão todos ali diante dele. E no clã Baskerville, não importa o quanto de mana um filho ilegítimo tenha, eles não são permitidos a aprender uma esgrima acima da presa atrativa. E isso é uma regra dentro do clã, para que os peões, com o futuro de ser um cão de caça, não virarem as garras para os descendentes diretos, que se tornarão os mestres. E parece que o nosso protinho ali fica de frente ali por um livro trancado aqui a uma chave. Não é 7 chaves, mas tá bem trancado, né, cara? O nosso protinho ali com a chavinha em mãos, né, pensa, né? É, cara, em pensar que o Hugo iria sugerir uma esgrima de sexta presa para mim. Nunca sonharia que isso aconteceria nem em 1 milhão de anos na vida passada. Bem, tenho certeza que o Hugo só deixou porque pensou que seria impossível para uma criança de 8 anos memorizar tudo em um dia. Mas, antes da minha regressão, eu estudei
a teoria atrás das técnicas de esgrima, da primeira até a quarta garra, como louco. Chegou ao ponto que eu consegui adivinhar corretamente a teoria por trás da quinta garra, que eu nunca consegui aprender. Depois de conseguir a quarta garra, eu tive que quebrar o fluxo de mana uma vez. Por isso, não consegui chegar à quinta garra. A esgrima de Baskerville. Cada nível é definido por garras. Então, o nível 1 é uma garra e o 2 são 2 garras. E isso sucessivamente, né? Vai garra atrás de garra. Mas o nosso Protinha tá ali lendo o livro, ele não liga muito pra sexta garra agora, né? E ele veio ali porque ele tem um objetivo diferente. E o que ele quer é um nível ainda maior. Ele se aproxima ali dos guardinhas, né, cara? Os guardinhas já perguntam ele se ele deseja sair, né? Se ele quer sair dali e tal. E um dos guardas fala, né? Que a escritura de esgrima estão bem atrás ali, né, cara? E fala se o nosso prota estiver saindo pra poder pegar alguma coisa que esqueceu, eles mesmos podem buscar pra ele. Mas o nosso pratinha fala que já acabou por ali. E o cara fica bem impressionado. O quê? Você já? Cara, você pode ler mais antes de ir, cara. Você tem todo o tempo do mundo aí. E o nosso prota fala que ele pretende só dar uma lida por cima de umas ou outras escrituras. Então eles podem ficar tranquilo e seguir o caminho dele e trabalhar em paz. E os caras lá, né? Nosso prota vai lá, se vira, sobe a escadinha ali e os caras começam a cochichar, né? Aí, não é pra ter nada além de escrituras variadas e misturadas por ali, não é? E o outro cara responde, né? Cara, se fosse assim, eu estaria lendo as que estão mais pra dentro. Será que ele não sabe o valor delas por ser novo? Nosso prota tá escutando tudo, né, cara? Ele fala pra eles pensar o que quiserem, na verdade pensa, né? Até porque não tem como eles saberem o que o nosso pratinha tá procurando. Na verdade, não tem como ninguém saber por agora que entre essas escrituras misturadas e empoeiradas tem um tesouro escondido. E nosso pratinha vai caminhando ali procurando o tal tesouro escondido, né? E olhando aqui um monte de livro ali, parece que um deles ali chamou a atenção e parece que o nosso prota encontrou o que ele estava procurando e é a tal da presa atrativa. Meu irmão, esse livro aqui tá um bagaço, né? E ele fica muito feliz ali, né, cara? É exatamente isso que eu estava procurando. E essa é uma escritura básica, né, da primeira garra, que nem mesmo as crianças do clã Baskerville leram, né? É o que parece ter uma folha rasgada, né? E o nosso prota até percebe, né, cara, a rasgada ali, né, cara? E não é surpresa que esteja classificado como uma escritura qualquer. O pessoal não tá nem aí para aquele livro. Mas, diferente de todo mundo, nossa protinha sabe o verdadeiro valor daquele livro. E antes da regressão do nosso prota, a equipe dele encontrou uma relíquia estranha dentro da masmorra na fronteira entre a montanha Le Rouge e Lenoir. E era um pedaço de uma escritura de esgrima, uma única página arrancada e solta. Ué, será que aquela página que arrancaram, que tá naquele livro na mão do nosso prota? E a equipe do nosso protinha levou ali pro patriarca, né, por Hugo, né, cara? E o Hugo, percebendo o valor daquilo ali, mandou o pessoal procurar em todos os lugares dos 10 mil livros da biblioteca até encontrar o original. E aquele livro era a escritura de esgrima, conhecida como presa atrativa. E essa escritura, escrita pessoalmente por um antigo Baskerville, detalha o método de atingir a 10ª presa. E consumido pela ideia da 10ª presa, o Hugo enviou os cães de caça. Depois de descobrir que as páginas restantes estavam escondidas em cada um dos outros 7 grandes clãs, Hugo quase declarou guerra a eles, enviando os cães de caça contra qualquer um que resistisse. E depois de inúmeros sacrifícios, nosso prota e seu grupo conseguiram oferecer todas as páginas que faltavam para o Hugo. A recompensa por tudo isso, todo mundo sabe o que aconteceu, né? E o nosso protinha tá ali, meu irmão, já bolado ali, brother. E percebe que sua vida no passado era inútil. E graças a todo aquele sacrifício que ele fez, o Hugo conseguiu superar a 7ª presa e progrediu até a 9ª. Nosso protinha tá decidido que isso não vai mais acontecer. Até porque o cão de caça que recuperou todas as páginas foi ele. E ele se lembra do conteúdo de todas as páginas perdidas. Mas a razão pela qual ele nunca foi capaz de ir além da 4ª presa é porque nunca viu o texto original. E o nosso protinha ali, de boa, concentrado, fica pensando, né? Bom, a maioria das pessoas trataria esse livro como lixo cheio de bobagem. Mas assim que se colocar as páginas perdidas de volta no lugar,
O conteúdo, que parece uma fantasia pretensiosa, vira um quebra-cabeça que se transforma em uma pintura incrível. O nosso plotinho lendo o livro ali, ele pretende ficar tão forte quanto antes, quando ele tinha 40 anos, né? E ele quer chegar nessa força com 15 anos. E tá ali, meu irmão, já tá de noite ali, ele tá lendo de boa. Meu irmão, as horas passaram rápido, já tá de manhã ali, brother. O nosso prota tá ali na mesma concentração, lendo. E fechou o livro ali, parece que leu tudinho, né, cara? E ele conseguiu memorizar aquilo tudo mesmo, aquelas páginas todas ali, brother. Rapaz, o bicho também tem memória fotográfica, né? Ele se levanta e ele não sente a presença dos guardas, né? E com isso ele fica pensando, né? Bom, eu posso ser incapaz de liberar as 10 presas com o corpo de uma criança, mas talvez eu seja capaz de alcançar a 5ª presa agora. Algo que nunca consegui na minha vida passada. E aqui tá ele aqui de frente pra sei lá, né? Um bicho aqui, né? Eu acho que ele tá treinando mentalmente, né, cara? Ele já usa aqui uma presa aqui e já sai atacando o bicho ali. Ele usa a primeira presa do Baskerville, usa a segunda presa, a terceira e vai lutando ele mentalmente, né? Já tá na 4ª presa. E ele aqui, né, com determinação aqui, brother. E com 8 anos ele já tá na 4ª presa, né? O que ele já tinha quando ele tinha 40, né, cara? Ou seja, o moleque cresceu, né, cara? E ele pensa, bom, antes de regredir, tive uma vida ruim. Consegui obter o maior ranking de aura com muito trabalho duro, mas a casa principal me desprezava porque eu era incapaz de aprender uma esgrima apropriada para isso. E o único motivo pelo qual eu nunca consegui alcançar a 5ª presa ou mais é porque eu era um filho ilegítimo. E muito furioso, ele fala que ele não vai viver uma vida dessa de novo, né, cara? E parte pro boneco mental que ele montou ali, né, cara? E o boneco paradinho ali, ele se concentra, né? Vem a cara do Hugo velho, o Hugo lá do futuro, né, cara? E sai rasgando o bichão aqui, né, cara? Será que ele usou a 5ª presa? Rapaz, o nosso pote tá com esse sangue nos olhos aqui determinado. Parece que ele usou a 5ª presa, né, cara? E ele já tá ali de boa, né, cara? Tranquilo. Ele usou a 5ª presa, galera. Não está completa, mas ele usou. Ele conseguiu liberar a 5ª presa. E ele tá muito feliz, né, cara? Porque ele conseguiu algo que ele passou 40 anos da sua vida passada sem conseguir, né? Galera. Em toda a história dos Baskerville, essa era a primeira vez que as presas de um cão de caça estavam crescendo tão rápido. E elas estavam mirando na garganta do seu mestre. Bom, e o nosso prota tá ali todo feliz, né? Porque ele conseguiu desenhar a 5ª presa, né? Mas ele, por mais que ele conseguiu a 5ª presa, ele não tem a mana que ele tinha antes de voltar. Mas dessa vez, o buraco de mana dele tá crescendo absurdamente, mais rápido do que antes. Até porque ele tem uma mente mais esclarecida das coisas, né? E o nosso prota percebe que ele tá agora com um fluxo de aura líquida. Ou seja, ele passou de um simples expert de espadachim de alto nível para um graduado de baixo rank. E esse nível, nosso prota só conseguiu na sua vida passada quando ele tinha 30 anos, rapaziada. Agora ele tá só com 8 aninhos e já chegou nesse nível. E um espadachim graduado está em um nível totalmente diferente de um expert. Com a aura gasosa, toma uma forma líquida. Sua densidade aumenta e sua habilidade de mudar de forma fica menos limitada. E o nosso prota também obteve uma esgrima bem melhor do que ele usava antes. E essa habilidade de esgrima, ela não pode só parar na 5ª forma. Ela pode chegar até a 10ª presa. Uma que tem um potencial infinito. O canino de esfolar, que o nosso prota aprendeu antes, permitiria ele ficar mais forte, mais rápido. Mas os limites do seu crescimento eram bem claros. Comparado a isso, a presa atrativa é a esgrima perfeita que une o ataque e a defesa e não tem limite de crescimento. Nosso pratinho bota o livro ali em cima ali de uma mesa, ali, uma estante, sei lá, né? E pensa, né? Bom, se eu me concentrar, vou conseguir até enfrentar um graduado de nível intermediário. Vou ter uma chance de 100% de sucesso se for um assassinato e 50% se for um ataque frontal. Mas o grande problema é o quanto eu devo revelar ao Hugo. A quantia de força que eu revelar não pode ser de mais ou de menos. Tenho que colocar o suficiente de expectativa nele para poder continuar a usufruir dos benefícios. Bom, e aqui na cintura do nosso próprio parece ser, sei lá, uma lupa, né, cara? Que ele dá
uma ajeitadinha ali e parece que queima o bagulho aqui, né? Queima o livro, né, cara? E o nosso prota, olhando para aquilo dali, fica completamente satisfeito, né, cara? Eu acho que ele não quer que ninguém lê aquela porra. É, de fato, o que o nosso prota pensa. Com isso, a chance do Hugo e seus cães de caça chegarem à 10ª presa já era. Isso é, tirando eu, é claro. Mas nesse momento, 2 pessoas chegam ali e sentem o cheiro de queimado, né, cara? E chega perto do nosso protinho e pergunta o que ele fez, né, cara? E o nosso prota pede desculpa e fala que acabou queimando o livro porque foi descuidado, deixando o vidro magnificente nele. E o nosso prota fala, né, que ele vai relatar o mordomo, né, o que aconteceu, né, cara? E o cara fala, não, jovem mestre, não precisa se desculpar por isso. É a nossa culpa por não tomarmos conta de você direito, jovem mestre. Além disso, é um alívio que apenas alguns livros foram queimados. Nosso prota então chega perto dele e fala que por sorte eram livros comuns, né, cara? E ele fala, bom, os cavaleiros não estão ocupados com o conflito com a família Morgue pela mina de Rubi? Não devem estar com tempo de prestar atenção a todos os probleminhas como esse, não é? Talvez seja melhor considerarmos que isso nunca aconteceu. E os caras até concordam com o nosso prota, né, cara? Porque se isso... Pode ser até um livro comum, galera, mas aconteceu ali, meu irmão, o bagulho vai tudo pra cima deles, né, cara? E sabe que na casa Baskerville ali, o negócio ali é mais embaixo, brother. Nosso prota se vira, né, e fala que vai manter segredo, né, um segredo entre eles ali, né, pede desculpa por tomar o tempo deles e vai embora, né, e os caras lá, todo feliz, né, sim, jovem mestre, boa sorte. Quando nosso prota foi embora, né, um cara que fala, né, nossa, o jovem mestre Vic é uma pessoa muito boa, não é? Aí o outro responde, sim, levou até em consideração a perspectiva dos seus servos. Que jovem respeitável. Olha a cara do nosso brother, o jovem respeitado. Bom, alguns minutos já se passaram, aqui já estamos em outro lugar, em um corredor, né? E o nosso brother está de frente ali pro Hugo, né, cara? E o Hugo fala, então você já chegou a um esclarecimento, não é? Nosso brother fala, claro, um pouco, mas eu cheguei em algum lugar. E o Hugo fica bem feliz ali. E o Hugo pergunta ao nosso pratinho o que ele sentiu e percebeu dentro da biblioteca. O nosso prota responde que ele sentiu algo quente e afiado e ao mesmo tempo macio e maleável. Algo tipo assim. E o Hugo, ouvindo aquilo, ficou assustado, né, cara? Até o mordomo. E o mordomo fala, Você está dizendo que sentiu a aura? É claro que aqui é explicado um pouquinho da aura, né? E o professor aqui vai falar para vocês como é que funciona. Vamos lá, galera. A aura é a prova de que alguém realmente entrou no mundo da espada. Mesmo prodígios que treinam sem descanso precisam ter ao menos 15 anos para entrar no reino dos expertos espadachim de baixo nível. O Hugo ele fica impressionado, né, cara? Mas ele pensa, né? Não, isso é impossível. O que eu estou pensando? Ele é só um garoto de 8 anos. Mas ele se vira pro nosso prota e pede para ele mostrar pro papai querido dele o que ele realmente quer dizer com isso. E o nosso prota, todo feliz, e fala, claro, senhor, eu vou mostrar. É, rapaziada, mas o nosso prota não vai mostrar ali não, né, cara? Porque já deu um salto aqui pra uma arena aqui gigante, um monte de gente em volta. E tá aqui uma galerinha, né, olhando pra um lado e pro outro sem entender nada. E o nosso protinha também, acho que tá dentro da arena, né, cara? Com uma espada ali, parece que ele vai enfrentar alguma coisa ali, brother. E o mordomo pergunta, né, como que o chefe da família quer testar as habilidades do jovem mestre. E o Hugo responde que vai mandar uma besta demoníaca adequada para ele. E o mordomo, o quê? Uma besta demoníaca? E abre aqui uma grade aqui, né, que parece que essa besta vai sair dali, né. Enquanto a grade abre, o nosso potinho ali esperando, o Hugo fala, isso mesmo, deixei essa passar fome para deixá-la um pouco mais sensível. E meu irmão, olha o tamanho dessa besta, brother. Rapaz, o bicho é musculoso, parece ter um Hulk. E essa besta aqui é um orc de rank de perigo C, meu irmão. Olha a cara do bichão, brother, cheio de fome. E é claro que a plateia ali fica assustada, né, cara? Um dos cães de caça fala, o quê? Um orc? Não é exagero fazer um garoto de 8 anos enfrentar um orc? Precisa ter ao menos 15 anos para conseguir enfrentar um. Bem, se algo acontecer, tenho certeza de que os cavaleiros guardiões irão intervir.
Tá o nosso Protinha aqui de frente pro bichão, brother. O nosso Protinha pequenininho ali é o tamanho do bicho, brother. E o Hugo também tá ali, meu irmão, assistindo aquela cena ali, levanta a mãozinha, pede pra poder tirar as correntes do bicho, aí a corrente sai ali, vai pro chão, e parece que saiu até aquele negócio da boca dele, já mostrou as garras ali, garras não, né, as presas, né. Rapaz, o bichão aqui tá cheio de fome, meu, e começa a rusnir ali pra cima do nosso Prota, brother. E o nosso Prota já faz sua pose de luta ali, o que parece o bichão já tá indo pra cima sem dó nem piedade, também tá morrendo de fome, né, cara? E o nosso Prota tá de boa, concentrado, olhando pra ele. E o bichão vai lá e dá o primeiro ataque, o nosso Prota vai lá e dá um corte no braço dele, meu irmão. E os molequinhos ficam ali, ó, o quê? Como ele fez isso? Tão impressionado com o nosso Prota, meu irmão. E o bichão tá cheio de dor, meu irmão. Mas tá com fome, quer comer. E o nosso Protinha já aparece por baixo ali. Parece que vai pegar o calcanhar do bichão e já dá um corte no calcanhar do bichão ali também. E o bichão já começa a cambalear ali, caindo, né, cara? Que não consegue ficar de pé, né? Por causa do corte. E caiu no chão e parece que ele não tá muito bom, não. E o nosso Prota tá até lidando muito bem com aquele bicho, né? E o nosso Prota dá uma olhadinha pra ali e pensa, né? Ele entrou em choque por se sentir sangrando pela primeira vez. A habilidade única dos orcs, regeneração rápida, não deve ter ativado. Sem chance que uma besta demoníaca de rank C ter parado uma habilidade de rank B+, como a hemorragia do cão infernal. Galera, nosso Prota tá usando uma das suas habilidades ali da Beelzebub, né? E a molecada tá assustada, meu irmão, impressionada ao mesmo tempo, se perguntando, cara, ele tem 8 anos. Como ele fez isso com esse corpo? E o outro responde, cara, isso é mesmo possível fazer isso sem usar mana? E o Hugo tá ali, meu, concentrado e certamente impressionado com seu filho. Mas o nosso Prota já pensa diferente, né, cara? Ele tá ali, ó. Bom, ele está dizendo que ainda não mostrei o que consegui na biblioteca, então vou ter que mostrar como desejar, meu pai. E, meu irmão, parece que ele mostrou, porque olha a cara do Hugo aqui de assustado, brother. E até o mordomo ficou completamente impressionado. Pelo que? Aquilo é, galera, nosso Prota parece que usou a lâmina de aura, meu irmão. Olha a quantidade de aura subindo aqui com o nosso Prota. E já também na sua espada também. E o orc tá ali tentando se levantar. Mas quando ele vai olhar o que tá acontecendo, meu irmão, já tem aquela mana em volta dele. Brother, eu não entendi nada. Só sei que o nosso Prota passou igual uma bala, meu irmão. E uma explosão gigantesca rolou ali, cara. E o Hugo ficou completamente assustado, meu irmão. Ele não tá acreditando o que ele tá vendo com seus próprios olhos. E o nosso Protinha aqui, meu irmão, com a aura gigantesca saindo do seu corpo com apenas 8 anos de idade. E o mordomo tá impressionado, cara. Ele fala, aquilo é uma aura de uma espadachim expert de baixo nível. Parabéns, chefe da família. O gênio dessa geração apareceu. E o Hugo tá ali, ó. É isso mesmo que você pensa? Nem ele tá acreditando. E o mordomo responde, mesmo entre todas as famílias do Império, nunca haverá um gênio assim. Mas o Hugo já corta o barato, o Hugo já fala, pare aí, mordomo. Olhando de perto, o orc estava um pouco estranho, não acha? A especialidade dos orcs é sua regeneração incrível, mas esse não estancou o sangramento. E o Hugo dá uma risadinha e fala, mas é claro, ele só venceu porque o orc foi muito enfraquecido. E o mordomo tá ali pensando, né? Ele não consegue ser honesto consigo mesmo e ficar feliz, né? Mas nesse momento, o nosso Protinha pede pro Hugo esperar. E o Hugo dá uma olhada pra ele ali. O nosso Protinha tá encarando o Hugo também. E o nosso Protinha, com esse sorrisinho aqui, muito lindo, muito meigo, muito infantil, fala, tem algo mais forte que o orc pra eu enfrentar?